Foi. Tá ouvindo agora? Todo mundo está conseguindo ouvir? Ok. O microfone é ruim, pessoal, desse daqui. Bora achar o nó aqui. Então, pessoal, formação de palavras, né? Hoje foi um dos assuntos que eu escolhi para a gente trabalhar, para pensar da seguinte maneira. Se eu sei formação de palavras, então eu vou aprender concordância e também vou aprender questões de singular e plural, aí vai para as questões de concordância nominal, concordância verbal, né? E também vai para aquelas questões de hibridismo, né? Siglas, vai para as questões também de uso de afixos, né? Que são os prefixos e sufixos, a questão da justa posição e aglutinação, né? E, como sempre falo para vocês, português você deve estudar em blocos. Como assim, Danilo? Me explica aí. Vou explicar agora. Olha só. Vamos lá, para aqui a tela. Primeira coisa que você vai fazer é dividir composição e derivação. Pode colocar aí nos seus caderninhos aí, pessoal. Eita, espera aí. E derivação. Olha só. No processo de composição, nós temos apenas duas. E quais são elas, Danilo? Me informa aí, Danilo. É a justa posição e a aglutinação. Eu já trabalhei esse assunto aqui em alguma das minhas aulas, né, gratuitas na quarta-feira. Então, ó, você tem que pensar que a justa posição é aquela que você vai juntar os radicais e eles não vão perder, né? Eles não vão sofrer alteração no seu radical, né? Lembrando que eu acredito que vocês pesquisaram sobre o radical, que é a raiz da palavra, né? E o que é isso? Por exemplo, é o afixo, é a raiz, a parte mínima. Por exemplo, ó, vou botar aqui um exemplo da pedra. Pedra, aí vou parar aqui no R. Dessa pedra, posso fazer o substantivo comum pedra, posso fazer a palavra pedreiro, né? Pedrada, para quem gosta de jogar pedra nos outros, vai a pedrada. Essa matéria é uma pedrada, pessoal. Então, ó, nós temos aqui, ó, pedra, que é a palavra, nós podemos dizer também que é a palavra primitiva, né? Que com o seu radical, e o que é o radical, Danilo? É essa partezinha aqui, ó, essa unidade básica aqui, que não muda na palavra, né? E o que vem depois são desinências, né? E essas desinências têm duas divisões, que é as desinências verbais, né? Vou fazer aqui para vocês, desse outro lado aqui, ó. Lembrando que eu deixo esse material aqui salvo lá na sala de aula, né? Nós temos a desinência verbal e a desinência nominal. Olha só. A desinência verbal, ela vai ser submetida a 3 processos, que é a mudança da pessoa do discurso, do modo verbal e do tempo. E também envolve, né, o número, que concorda com o número de pessoas.
né? Já na desinência nominal, vai ser apenas em número e gênero. Exemplo, vamos lá. Modo e tempo. Ele nasceu em casa. Quem foi que nasceu em casa? Foi ele. Então, ó, o verbo nascer vai concordar com o seu sujeito. Então, aqui nós temos um modo que é no modo indicativo, tempo passado, singular, terceira pessoa do discurso, né? Então, nós temos essa concordância também, que ela vai estar voltada para as desinências verbais e para a concordância verbal. Danilo, nominal. A gata, desinência de gênero aqui, as gatas, nós temos aqui uma desinência de número, né? Se o artigo vai para o plural, automaticamente seu referente também vai para o plural. E nós vamos agora voltar, né, para os dois processos de formação de palavra. Só lembrando, pessoal, vocês estão fazendo os simulados lá da plataforma? Estou acompanhando, minha gente. Pouquíssimo. Eu sei que o tempo é corrido, mas lembrando que lá é cheio de novidade. Então, bora lá. Nós, quando voltamos aqui, nós temos que saber que há dois processos de formação de palavra. Derivação e composição. É melhor você dividir em blocos, porque você vai começar a entender como é que funciona elas. E dividindo dessa forma, você vai aprender bem ligeirinho. Olha só comigo aqui, ó. Justaposição. Se você pegar palavras e juntar ela, por exemplo, gira, sol. Então, eu tenho o verbo girar com sol. Danilo, mas houve uma mudança aqui no radical, acrescentaram S. Esse S, pessoal, é fonológico, então ele não vem para atrapalhar os sentidos. Mas aqui eu peguei um substantivo, o sol, e peguei o verbo girar, juntei, não perdeu nada, então tem um processo de justa posição. Então aqui não perde. Agora aqui perde. Como assim? Olha só, vou botar um exemplo aqui, ó. Plano, algo plano mais alto é igual a planalto, né? Houve a perca do O, sofreu essa perca, automaticamente eu vou ter uma formação de palavras por composição pelo sistema de aglutinação. Então, isso aqui é uma matéria básica de formação de palavra, certo? Então, ó, justaposição é a junção dos radicais sem perca, né, de alguma letra ou de algum sinal de verbal ou coisa do tipo. E quando eu junto eles e eles perdem alguma coisa no seu radical, nós temos o processo de aglutinação. Né? Isso aqui é uma das partes mais fáceis de aprender da questão de formação de palavras. Agora, quando a gente parte para a derivação, né, chega o ponto. Nós temos os processos por afixos, que é quem? Quem são eles, né? Prefixo, né? Prefixo, sufixo
né? Aí temos o processo de sufixação e prefixação, que é quando eu... Vou até botar o conceito aqui, ó. É quando eles recebem os dois. Por que eu vou botar o conceito aqui? Porque tem outra que é bem parecida, mas ela peca na sua semântica porque se difere por isso. Eu vou explicar aqui para vocês. Por sufixação e prefixação é quando elas recebem os dois, porém, se tirar um deles, ela não perderá o sentido. Exemplo, vou pegar aqui o radical feliz. Então, eu posso fazer infeliz e colocar o mente aqui, que eu vou ter infelizmente. Se eu eliminar o mente aqui, eu vou ficar com infeliz. E se eu tirar o in e permanecer o mente, eu vou ficar felizmente. Então, esse é o processo de sufixação, né, e prefixação. Danilo, a outra, qual é? Né? É a parassintética. E o que é a parassintética? Ela, pessoal, ela acontece a mesma coisa. Porém, ela tem uma diferença. Enquanto a prefixação e sufixação, eles recebem, se eu tirar qualquer um dos dois, a palavra permanece com sentido. Na parassintética, pessoal, é o oposto disso. Ela perde o sentido. Então, a palavra fica sem utilidade nenhuma. Ok? Então, vou conceituar aqui também. E vocês, se tiverem com o caderninho aí, façam um resumo, né? Para vocês poderem compreender. É quando um dos afixos é retirado e a palavra perde o sentido. Exemplo, noite. Eu posso dizer, ó, a noite ser. Se eu tirar o ser aqui, fica a noite junto. Então, você não viu isso na sua vida, a não ser que seja um artigo definindo o substantivo noite. A noite. Mas é separado. Agora, se for junto, não existe. Né? E se eu tirar o A e dizer só assim, noitecer, perde o sentido. Então, aqui nós temos uma formação parassintética, que é diferente da sufixação e prefixação. Pelo qual motivo, Danilo? Se eu tirar um dos afixos, tanto na parte inicial quanto na parte final da palavra, ela vai perder o sentido. Pessoal, até aqui, tudo ok? Responda aí. Estão conseguindo entender, né? Vou só abrir mais uma telinha aqui que, pessoal, tem mais explicação aqui, porque... Só...
Vamos daqui. Então é isso, pessoal. São esses dois processos que há. Por derivação e justaposição. Então, bora arrochar um aqui. Então, ó, depois da parasintética, nós temos um outro processo que é chamado regressivo. Né? Por exemplo, se eu pegar a palavra aqui, ó, deixa eu botar aqui, regressivo. Regressivo é quando a palavra perde. Cuidado para você não confundir com aglutinação, né? Porque você não pode confundir os conceitos. A gente está falando aqui de derivação. É quando a palavra perde, vou botar bem simples, uma letra. Quando eu digo assim, ó, cantar. Se eliminar o R, fica canta. Se trocar a palavra cantor e colocar canto, então você percebe que quando há a perda de uma letra, de um grafema, você vai perceber que vai mudar também o sentido da palavra, certo? Aqui nós temos um que nós chamamos de regressiva, certo? Regressiva. Tirou, vai fazer parte do mesmo sentido, porém é outro significado, beleza? Então entendam. Na regressiva, quando ele perde uma letra, ele pode mudar de significado, porém ele permanece no mesmo âmbito semântico, né? Do âmbito polissêmico dele, né? Então, ó, cantar, canta, cantor, canto. Então você percebe que quando perde uma letra, né, forma outra palavra e é denominado formação por derivação regressiva. Beleza? Deu para vocês compreenderem esse processo? O próximo, pessoal, é o que nós chamamos de imprópria. Imprópria, pessoal, ela é um pouco complexa porque você tem que ter conhecimento de morfologia. É até assim um pouco estranho porque para você explicar para quem não sabe ainda classe gramatical, porque ele não vai perceber esse fenômeno. Porque na imprópria, pessoal, o conceito é quando uma palavra muda de sentido e de classe. Exemplo. Ó, leve isso para vocês. Esse exemplo é bem bonzinho. Não quero não como resposta. Bora lá. Qual a diferença desse não primeiro para o não segundo? Né?
Então, olha a diferença aqui, ó. Não quero. Então, eu estou aqui utilizando um advérbio de negação, que implica no sentido de querer. Então, esse aqui recai sobre o verbo. Agora, quem quer, quer alguma coisa. Lembrando, nome, substantivo, sujeito, objeto. Quem quer, quer alguma coisa, verbo transitivo direto, né? E aqui eu vou ter um objeto direto. Um objeto direto, pessoal, ele é um substantivo. E sendo um substantivo, você vai saber que esse não, e o não, pessoal, ele sempre será de advérbio. Porque o papel dele é negar algo. E vai recair tanto sobre o adjetivo, tanto sobre o advérbio, como também no verbo. Isso é o papel do advérbio na morfologia. E o que acontece aqui? Como eu tenho um objeto direto, esse não vai mudar de classificação. E ele vai passar a ser um substantivo. Me explica, Danilo, por que ele passa a ser um substantivo. Porque antes dele eu tenho um artigo. E esse artigo está definindo o não. Então a carga de sentido do artigo cai sobre o não, que antes era um advérbio e agora é um substantivo. Beleza? Pessoal, deu para vocês entenderem assim própria? Manda joinha aí. Ou já estão dormindo aí, pessoal? Eu disse, garrafa de café do lado, né? Vamos prestar atenção, pessoal. Português é enfadão, né, minha gente? Para que eu tenho que aprender tudo isso, né? Felizmente tu tem que aprender isso para tu passar no concurso, minha gente. E vai cair com força isso aí. Um dia cai, se não cai na sua próxima prova, cai na outra. E assim vai, ok? Então, esses são os tipos de formação de palavra ou derivação que são mais cobrados. Então, eu acredito que você já fez o PD, né? Tem achado muito bom aquelas questões, né? O que vocês acharam, pessoal? Tava legal? Vamos lá. Além desses processos, eu vou mostrar para vocês que há dois também, né? Há o princípio de que nós temos a abreviação e nós temos o hibridismo. Né? A abreviação, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. É quando você tem uma palavra grande e você diminui ela. Por exemplo, nós temos a palavra moto, né? Que vem de motocicleta. Então, o que a gente faz para ser mais usual? Nós diminuímos. Então, nós chamamos isso de abreviação. Né? Nós temos, por exemplo, transporte metropolitano. A gente diminui, coloca só metrô. E são essas palavras que a gente vai diminuindo que nós denominamos a abreviação. Beleza? Então, é provável que caia em sua prova? Pode ser. Mas eu acredito que é muito difícil pela questão da facilidade. E nós temos também a questão da sigla. Né? Nós temos a Organização das Nações Unidas, né? Que é a ONU, né? A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Né? Nós temos a Universidade Regional do Cariri, que é a URCA, né? E assim vai. Nós temos várias outras que se utilizam da sigla.
Já o hibridismo, pessoal, é quando nós utilizamos uma palavra que tem origem em um país e a outra em outro. Por exemplo, nós temos a palavra automóvel. O automóvel, pessoal, ele vem, o auto vem do grego e móvel vem do latim. Então, aqui é o híbrido. Quando eu vou ensinar para o menino, eu digo, você pega um jumento e uma corda, juntou, nasce um jumento. É a mesma coisa do hibridismo. São animais híbridos, então as palavras fazem a mesma coisa. Então, juntei o grego com o latim, juntou automóvel. Então, surgiu uma nova palavra, um significado que pode estar arrodeando ali no mesmo campo semântico, mas surgiu uma nova palavra, uma nova escrita. Né? Então, nós chamamos isso de hibridismo. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? E além dessa, pessoal, nós temos uma que pode pegar no pé de vocês, que é chamado uma figura de linguagem. Onomatopeia. Um exemplo, Danilo. Quem já viu um Bem TV aqui, ó? Bem TV. Quem já viu? Bem TV. O passarinho canta e você escreve. Um sapo bolacha, você vai lá e escreve. Um cachorro late e você vai lá e escreve. Então, isso nós chamamos de onomatopeia. Então, aqui nós temos uma figura de linguagem, da figura de palavras, que vem trabalhar dentro da formação de palavras. Deu para vocês compreenderem, para a gente poder ir agora para o TD? Né? Então, vamos lá para o que interessa, né? A hora mais esperada. Pessoal, quem fez esse TD e gostou desse material? Olha, dessa vez eu caprichei, né, no slide, utilizei, né, as tecnologias ao meu favor. Está tudo bonitinho aqui. Pessoal, quem gostou desse material aqui? Lembre-se que, ó, são de concursos grandes, ó. TRE, universidades federais, né? Faculdade de Santa Catarina, coisa do tipo. São bancas que são boas, bancas um pouco difíceis, mas que está no nível de vocês. Ok? Quem conseguiu ainda fazer o TD? Manda o joinha aí. Só Simone, que mais? Larissa, tu fez também. Deixa eu ver quem está aqui na chamada. Eu vou chamar o nome agora. Vamos lá. Graciane, você fez. Laís, conseguiu acessar. Vinícius. Marcilene, Marisa, Simone Gomes. Vocês conseguiram acessar o TD? Deu certo fazer? Vamos lá. Eu vi no domingo, né? Segunda e ainda terça o dia inteiro para aula. Vamos arrochar logo, porque ó, fica quarta, quinta e sexta para vocês resolverem os 2 TD lá, trabalhar aquele material de morfologia, que quando for semana que vem a gente vai começar a trabalhar, né? E vocês têm que arrochar um nó, porque domingo vem mais material novo, mais 2 simulados. Ok? Então, bora lá. Como é que eu vou fazer esse TD em casa? Né? Vamos lá. Semana que vem eu lanço um TD novo e vocês vão começar a responder dessa maneira aqui. Ó. Vamos lá. Primeira coisa. Vou para
para o meu slide, para o meu TD. E ele diz, parasintética, o que é? Aí você lembra, se tirar prefixo e sufixo, ela perde o sentido. Onomatopeia, som, palavra. Híbrida, junção de outros idiomas. Então, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Sempre o que eu digo. Antes de partir para as questões, faça a revisão, lembre cada um desses assuntinhos aqui, aquela onomatopeia. Vocês sabem que a tecnologia ela se atrapalha. Então vocês vão assim, ó. Parasintética, o que é? São palavras que eu retiro o prefixo ou sufixo e elas perdem o sentido. Onomatopeia, som, palavra. Híbrida, junção de outros idiomas. Então, a partir dessa conceituação, eu vou para as nossas alternativas. Uma coisa que eu tenho em comum em mim é que sempre eu vou, né, da última de trás para frente, para facilitar a resolução. Então, eu começo. Embarcar. Embarcar, né, vem de embarcação, né, vem também de barco. Né? Então, nós temos aqui um processo de prefixação. Então, eu já descarto essa daqui porque ela não sofre o processo, né, de junção de palavras. Mas o zuzum está correto. Fidalgo. Não é, porque fidalgo é fi de algo, então aqui nós temos um processo de aglutinação. Né? Aí vamos para a letra D. Aí tem perna alta. Perna alta. Então aqui também é uma aglutinação. Sendo uma aglutinação, já cancela automaticamente. Né? Zastras é o quê? É onomatopeia, está correta. Né? Enriquecer também é no processo de parasintética, né? Só perde por causa dessa aglutinação. Vamos lá. Luzerna vem de luz, então aqui eu tenho um processo de sufixação. Quem fez processo de sufixação aqui, né, acertou que essa também não é. Tic-tac também é onomatopeia, que vem do som do relógio, né? E nós temos descobrimento. Descobrir. Então, é um processo também de sufixação. Então, nós cancelamos a letra C. Sobra quem? Letra A e letra B. Aí vem, ó, auto e móvel. Faz parte da híbrida? Sim, faz sim. Churear, né, que é do grilo. Onomatopeia? Também. Agora, deslealdade. Ó. Desleal. Lealdade. Então, aqui eu tenho um processo de prefixação e sufixação. E não é parasintética. Sobra quem? Letra A. Quem assinalou a letra A, manda o joinha aí, por favor, pessoal. Quem assinalou e quem foi de letra A. Então, o processo de resolução, pessoal, se dá dessa forma aqui, por eliminação. Né? Televisão, ó. Tele vem do grego, acho que é do grego, e visão vem do latim, que é o ver, tele, assistir, né? Coisa do tipo. O achar vem do sapo, né?
onomatopeia, figura de linguagem. E anoitecer, processo de parassíntese. Porque se eu tirar o C e deixar só a noite, a palavra fica sem sentido. Ok? Então a correta é a letra A. Ok? Quem acertou a letra A, quem errou? Bora pra frente. Bora pra frente? Bora lá. Bora lá. Qual o processo de Formação de palavra? Bora lá. Nós sabemos que o que é uma conjunção integrante. Ela também pode ser um pronome relativo. Uma conjunção adverbial. E pode também ser uma conjunção explicativa. E tem outras funções que eu não estou lembrando no momento, que é muitas. Pronome interrogativo e muito mais. Então, o quê? Mas lembre-se, estou lá na minha questão que faz o seguinte questionamento. O processo de formação da palavra em destaque chama-se. Então, destaque aqui e vou verificar. Português também é visual, pessoal. Bora lá. Pense comigo. Composição, junção de radicais. Aqui é o vocábulo, que necessita de um contexto para poder ter sentido. Um vocábulo é um afixo que a gente chama na língua portuguesa que é um afixo preso, necessita de outras coisas para poder sobreviver. Então, se eu sei que composição é a junção de radicais e é um novo processo e não se vem próximo aqui o que, porque o que aqui nem tem sufixo e muito menos prefixo e nem tem dois radicais, então já vou eliminando os tipos de formação de palavra. Vamos lá. Aglutinação, também uma junção de radicais que perde letras. Então já elimina esse aqui também, porque ele está perdendo o processo de formação. O que aqui não está mudado, pessoal. A única diferença que ele tem aqui é uma acentuação. Né? Vamos lá. Justaposição. Junção de radicais. E não perde nada. É só seguir a explicação dos primeiros slides que vocês conseguem responder de boa. Se o que nem ganhou e nem perdeu, também não é essa. Agora vocês vão verificar aqui direitinho que o que aqui, pessoal, ele vem precedido de um artigo. Então, quando eu digo assim, ela tem, quem tem alguma coisa, verbo transitivo direto, esse que é um objeto direto. Lembrando, nome, substantivo, sujeito, objeto. Então, aqui passa a ser um substantivo, sendo que esse que é uma conjunção integrante, pronome relativo, conjunção adverbial, conjunção explicativa, pronome interrogativo. Então, o que acontece com ele? Ele muda de classe gramatical. Mudou de classe gramatical e ganhou um novo sentido, então nós temos uma derivação parassintética. E derivação imprópria, desculpa. Nós temos uma derivação imprópria, que é o quê? Mudança de classe gramatical. Já na parassintética, se perder um dos
Afixos. Afixos, pessoal. Afixos, pessoal, é prefixo ou sufixo. Então, aprenda isso aqui porque pode ser que no dia do seu concurso, ele pergunte sobre os afixos, certo? Se perder um dos afixos, ela perde o sentido. Bom, então, a segunda questão nós temos aqui uma derivação imprópria. Próxima. Em qual dos exemplos a seguir está presente um caso de derivação parasintética? Lembre-se, derivação parasintética é quando eu retiro um dos afixos, a palavra perde o sentido. Bora lá comigo aqui. Bora lá comigo aqui. Quando eu digo assim, Lá vem ele, vitorioso do combate. O verbo, nós temos aqui combate, que vem do verbo combater. Então, aqui nós temos um processo regressivo. Então, derivação regressiva. Ora, vá plantar batata. Né? Nós temos aqui, ó, vá plantar. Nós temos um verbo que vem de uma derivação da palavra primitiva planta, né? Que vai gerar um verbo. Então, aqui nós temos o processo de sufixação. Então, não é essa também. Essa e nem essa. Vamos lá. Começou o ataque. Vem do verbo o que, pessoal? Atacar. Se vem do verbo atacar e há uma mudança no radical e perde, né? E muda, nós temos uma derivação aqui sufixal, que é a mudança do final da palavra, ok? Letra D, né? Vem a palavra distância. Então, aqui nós temos um processo também de sufixação, que é a mudança no final da palavra, né, com acréscimo de alguma coisa. Distância, distanciar. Então, há uma mudança no radical, um acréscimo, então, processo de sufixação. E, por último, nós temos a resposta correta. Porque, ó, tristecer existe? Não. Então, se eu tirar o C ou o em, a palavra perde o sentido. E nós temos aqui uma palavra parasintética. E essa é a correta. Ok? Pessoal, passo a passo de cada uma das questões. Formação de palavra não é complexo. É só você verificar alternativa por alternativa, fazendo os comentários. E antes mesmo de responder a questão, localize o conteúdo. Né? Quando eu vejo assim, ó, derivação parasintética, dá-lhe conceito na sua prova. Não pense 2, 3, 4 vezes, não. Dá-lhe o conceito. Sem sombra de dúvidas, você vai aprender dessa forma melhor. Vamos lá, próxima. O processo de criação vocabular, que consiste em reduzir longos títulos às letras iniciais das palavras que os compõem, é intitulado. Composição, ao contrário de perder, ela ganha a junção. Onomatopeia, descrição de sons para a palavra. Então, eu vou conceituar também aqui, ó. Junção de radicais. Onomatopeia. Som.
para palavra, hibridismo, hibridismo, junção, junção, de, de, radicais, radicais, de outros idiomas, abreviação, você vai diminuir, um exemplo, diminui a palavra. Agora, quando é sigla, né, minha gente? Eu pego, por exemplo, Universidade Regional do Cariri e transformo apenas em letras. Exemplo, URCA, ONU, CBB, né? CBF, e assim vai, ó. Confederação Brasileira de Futebol, Organizações das Nações Unidas, Universidade Regional do Cariri. Então, ó, o processo de criação vocabular, que é o processo de uma não é que seja uma nova palavra, a nova formatação da palavra, né? O processo de criação vocabular que consiste em reduzir longos títulos a letras iniciais das palavras que os compõem intitulado de sigla. Danilo, me dá uma banca para eu poder estudar conceitos. Bora lá. Essa banca aqui, ó. IDIB. É muito boa. Outra banca. Objetiva. Outra banca. IGEDUC. Quando ela diz sim ou não. Sim ou não. Por quê? Porque ela trabalha só com conceito, nu e cru. Ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Ou vocês estão dormindo aí do outro lado? Começar a chamar pelo nome, para perguntar se entenderam. Estão conseguindo compreender esse processo? Todo mundo mandando joinha aí. Vamos acordar, Vinícius. Vamos acordar, Marísia. Vamos lá, Marcilene. Simone. Marisa tá. Cadê Marísia? Ó, o Vinícius acordou agora. Toma café, minha gente. Ou então, ó. Se eu não gosto de café, beba água, minha gente. Ó, enche a garrafinha, ó. É estudando e bebendo água. Você não dorme. Se não aprender o conteúdo, pelo menos se tratado, irá ficar. Vamos lá. Agora essa daqui, pessoal, ó. Eu só vou pontuar novamente, ó. Bancas que trabalham questões conceituais. Isso serve até para a área de vocês. IDIB, objetiva e GEDUC. Quando é sim ou não na GEDUC. Possivelmente vai ser a banca lá de Pena Forte, pessoal. Eu tenho um pressentimento que será a banca de Pena Forte. Lembrando, Pena Forte será 200 horas, pessoal. A progressão de lá, pessoal, da carreira, é com a diminuição da carga horária. Não é tão ruim. Isso aí você já pensa no futuro. Ganhando um bom salário, com uma carga menor. Ok? A progressão, de diminuição da carga horária. Ok? Bora lá. Aponta o exemplo que não corresponde à afirmação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu aprendi que o radical da palavra é a raiz, né, então você pode usar um exemplo lógico, radical, que é base da palavra. O que não muda. Por exemplo, pedra. Vou usar a pedra para você decorar mesmo. Pedra, pedreiro, pedrada, pedregulho, Pedro, e assim vai. Então, nós temos o radical. Então, começamos. Infeliz. Qual é o radical? Feliz. Então, nós temos um pré-fixo. Então, essa está correta. Então, por enquanto, nós não temos ainda a palavra
que é considerada a afirmação correta, porém com a classificação errada. Aí coloca. Inutilmente. Inutilmente. Ultimamente. Minha gente, ultimamente é o fim da picada. Utilmente. É algo ultimamente. Mas, infelizmente, nós temos que concordar. Que inutilmente, né, útil existe. Utilmente também existe. Inutilmente também existe. Então, se eu tirar um dos dois, se eu tirar o in e o mente, né, se eu disser inútil, tem sentido. Então, derivação prefixada. Utilmente é sufixal. Então, também a classificação aqui está correta. Aí vem a outra. Couve, flor. Localizei os dois radicais. Então, ó, não sofreu perca. Você lembra? Junção de dois radicais, composição. Verifica se um ganhou ou o outro perdeu, aí você vai comparar se é justa posição ou aglutinação. Como couve e flor não perderam nenhum dos grafemas, então nós temos aqui uma justa posição, que ainda por hífen. Né? Então, aqui também está correto. Pessoal, deu para vocês compreenderem cada um dos conceitos, dos tipos de formação de palavras? Comenta aí, por favor, no chat aí de vocês. Vou ficar aqui olhando. Deu para vocês compreenderem? Comenta aí, eu vou ficar aqui. Vamos dormir não, minha gente. Arrochar o nó. Ó, lembrando para vocês. Nós teremos o concurso de milagres, Juazeiro. Uma hora ou outra sai, vocês sabem quando. Eu quero ver se vocês concordam comigo. O edital sai na hora que você menos imagina. Em cima, assim, ó. Digo, oh, meu Deus, eu não estudei metade do edital do outro concurso, já saiu. É? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos saia do CRA também. Pode ser que saia do Jardim. Mas, pessoal, enquanto não consolidar essa política do tempo integral, a gente vai ficar assim, né? É a desculpa que estão utilizando agora, né? Não foi consolidado ainda o tempo integral, não tem como fazer concurso. Eu acredito que isso seja uma mentira muito grande, porque se o Estado já adotou uma política dessa, imagina o município. Bora lá. Se essa aqui não perdeu e eu chamo justa posição, Planalto perdeu, eu chamo por aglutinação. Sobra quem, ó? A letra E, que aqui não é composição por aglutinação. É hibridismo. Pei. Então é isso. Semideus. Semideus, né? Vem daquele negócio dos gregos, e também dá para também na prefixação. Então aqui a resposta correta é a letra E. Tanto prefixação como essas questões de junções de significados. Bora lá? Sexta questão. A palavra ensolarada tem o mesmo processo de formação da palavra. Bora lá, botem aí nos comentários. Bebi só uma água aqui. Vamos lá, quem se habilita? Quem se habilita? Vamos lá. Eu coloquei a letra A. Injustiçada? Sim. Vamos lá. Ensolarada. Nós temos a palavra inspirada, né? Porque vem pelo processo de sufixação.
Nós temos a palavra esperar, também por sufixação. Sonhada, sufixação. E amada, por sufixação. Vem do verbo amar, sonhar, esperar e inspirar. E injustiçada, mesmo que você não saiba o tipo de processo de formação, quando você compara com as outras, ela, né, tem o que nós chamamos de radical, que é a base da palavra. Então, ela sofre o processo de prefixação e sufixação, mesmo que você tirar justiçada. Não tem. Então, aqui é um processo parassintético. E só sobra a letra A, pela própria formatação da palavra. Às vezes você nem precisava, pessoal, saber o conteúdo, só pela questão, né, dos significados aqui, ó, que são mostrados. Ó. Inspirar, esperar, sonhar, amar. Né? E aqui é diferente, é a resposta correta. Certo? Então, bora lá. Em que alternativa a palavra em destaque, resulta de derivação imprópria? Então, quando você percebe qual é o significado dessas palavras, você vai saber que, se você localizar o artigo e você perceber que ele foge da estrutura do substantivo, então, de cara, você já vai saber qual é. Quando eu digo assim, ó, começou o trabalho principal, a votação. Votação, pessoal, aqui é um substantivo. Sendo substantivo, ela não mudou de classe gramatical, porque a derivação imprópria é quando a palavra muda de classe. Aí vem a próxima. Voto secreto. Bobagens. Outro substantivo. Não mudou de classe gramatical. Então, não é a resposta. Sem radical, reforma, outro substantivo. Não mudou de classe gramatical. Agora, quando eu digo assim, ó, não chegaram a trocar isto. Pessoal, isto é pronome. Né? Ou conjunção integrante. Dependendo do contexto. Então, esse isto, como é um pronome que não tem um substantivo para ele indicar ou demonstrar, como um pronome demonstrativo, que é o papel dele de natureza, ele muda a sua carga semântica e do pronome passa para um substantivo. Então, a alternativa correta é a letra D. E a próxima, né? Doutor Zimiro andaria desorientado, verbo de ligação, desorientado,